Meus amados, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o presbítero Danilo Neves. Terminamos a nossa campanha de jejum de Daniel. E agora, o semeando a palavra vai vir numa quantidade menor. Vamos estar ministrando de segunda, quarta e sexta. Mas que você possa ser abençoado por essa palavra, que Deus possa tocar no seu coração, que você possa compartilhar para quem precisa ouvir. Se inscreva no canal, deixe esse ministério crescer, deixe ele alcançar vidas aonde Deus mandar, seja como flecha na mão do Senhor. Amém? Hoje é dia 23 de outubro de 2023. E o tema dessa palavra hoje: eu não posso, mas Ele pode. A palavra do Senhor está em Mateus, o capítulo é o número 5. Vamos ler do verso 5 até o verso 12, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amado, Jesus, ele chamou os 12 discípulos. Jesus treinou-os, ensinou, preparou eles para um grande ministério ao qual eles iriam exercer. O ministério de proclamar o reino de Deus. Eles iriam andar com Jesus, veriam diversos milagres e feitos, e acompanhariam todo o ministério de Jesus. Aprenderiam com o seu mestre. E Jesus, ele é muito bom em nos ensinar. Jesus, ele é um verdadeiro líder. Ele soube ensinar os seus discípulos. Jesus chamou Pedro, Jesus chamou João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas Tadeu, Judas Iscariote, que depois que Judas o traiu por 30 moedas, ele foi trocado por outro discípulo. Depois, mais para frente, ele enviou outros 70, e ele vem enviando discípulos até hoje. Jesus vem formando discípulos, porque Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele é que morreu naquela cruz. Então ele é o nosso líder. E você quer saber se você está fazendo certo? Faça como Jesus fez. Jesus, ele transforma os seus discípulos em homens preparados para ser solução aos problemas do povo que ainda não conhecia Jesus. Essa era uma prioridade de Jesus, prepará-los. Ele os levou ao alto monte, um retiro, para ensinar-lhes como deveria se portar, para serem luz do mundo e sal da terra, para principalmente saírem daquele discipulado reconhecendo: eu não posso, mas Ele pode. Aqueles homens precisavam liberar o que aprenderam sobre as outras vidas, sabendo que só poderiam realizar qualquer tipo de manifestação de poder através de quem? De Jesus. Em seu ensino, Cristo quis voltar ao coração dos discípulos a justiça. Tanto que 2 das 8 bem-aventuranças tratam sobre esse assunto. O que acontecia na época era que os mestres da lei se apegavam à justiça horizontal dos homens, sem praticar a justiça vertical que pertencia ao Senhor. Apesar de serem muito apegados às Escrituras e desejarem praticar ao pé da letra, eles ignoravam a verdade em seus corações.
e se preocupava apenas com as aparências. Jesus estava dizendo: felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, mas não aquela que os faria de esmola, dar esmola ao público, em público para que todos vejam. Não é essa a justiça que Deus está falando. Ou fazer qualquer tipo de ação que os beneficiaria diante dos homens. Não era sobre reconhecimento ou vingança que Jesus estava ensinando. Era sobre uma fome que só se saciaria com a justiça de Deus, com a justiça divina. Com algo que só poderia vir de Deus e ser encontrado nele. Algo que nos faz compreender de toda a coação que eu não posso, mas ele pode. Aquele que buscasse essa justiça seria completamente satisfeito. A justiça dos homens não satisfaz. Aquele era o momento deles aprenderem que o método horizontal de justiça nos leva às ações ainda mais drásticas para ter algum resultado diante dos homens. Enquanto diante de Deus não faria sentido algum. Por quê? Porque eles são dos nossos corações. Dentro do mesmo discurso, Jesus ainda nos ensina que seremos perseguidos por essa justiça. Que nem sempre teremos a tranquilidade de uma vida sem guerra, como almejamos. Mas que ainda assim, dos perseguidos, é o reino dos céus. O reino de Deus que eu estou te falando não é um reino que vai te trazer uma paz para sempre. Aliás, você vai ter paz no seu coração. Mas eu te digo, haverá perseguição na terra para aqueles que servem a Deus. Jesus sofreu todas essas perseguições. A palavra fala que nós sofreremos por amor dele. Mas para você ganhar a eternidade, você tem que perder na terra. E o mais difícil hoje da humanidade é querer largar os bens da terra. Todos conhecem a palavra de Lázaro, que não quis largar as suas riquezas. Ou daquele jovem que não quis vender tudo que ele tinha para seguir Jesus, porque as pessoas se apegam às coisas deste mundo, como as coisas deste mundo são passageiras. Um carro, uma casa, são coisas que ficarão. Você deve sim correr atrás dessas coisas, mas com fruto do seu trabalho. E quem te dá o trabalho é o Senhor. Quem te dá a sabedoria é Ele. Quem te dá a saúde para você trabalhar é Ele. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você se considera justo? E quando pensa em justiça, a sua perspectiva é como a dos homens ou a de Deus? Eu confesso, eu estou fazendo direito. E muitas das vezes eu, conhecendo as leis dos homens, eu vejo tanta injustiça acontecendo, mesmo tendo tanta lei para nos guardar. Por quê? Porque o homem não consegue fazer justiça. Por um determinado, ele faz justiça a um, mas desagrada ao outro. A justiça do homem, ela apenas equilibra. Ela tem uma balança ali para equilibrar. Mas sempre ela vai desagradar um e agradar outro. A justiça de Deus não. Ela é eterna. Diga, eu não posso. E o Senhor fala para você, mas eu posso. Eu não tenho, o Senhor fala para você, mas eu tenho. Eu não sei falar, mas o Senhor fala para você, mas eu sei falar, eu sou o dono da boca. Moisés quis fugir do seu chamado, do seu propósito, falando que ele não queria falar, que ele não sabia falar, que ele era sisudo em palavras. E Deus falou assim para ele: você vai falar no nome do Eu Sou, o Todo-Poderoso. E Moisés se encheu de coragem, de ousadia, e foi até Faraó. E ele falou: qual o nome do seu Deus? Ele falou: eu sou o Todo-Poderoso. Você não pode,
mas Ele pode. Pratique a justiça divina e seja completamente satisfeito. Seja um discípulo de Deus. Jesus disse: ide e fazei discípulos por toda a criatura, por toda a terra, pregando o evangelho da salvação da paz. Deus te chama essa manhã, seja esse discípulo. Dos 12 discípulos que Jesus escolheu, nenhum deles era rico, nenhum deles morava em cidades boas, nenhum deles tinha estudos, eram pessoas humildes, pecadoras, mas a graça e a misericórdia os alcançou. Eram pescadores, a grande maioria deles vivia da pesca, mas Jesus os chamou para ser pescador de homem. Jesus te chama nesta manhã para você ser um pescador de homem. Você homem, você mulher, você jovem, você adolescente, você criança, Ele te chama. Jesus pode usar, Ele já usou uma criança, Ele usa as criancinhas. Sabe por quê? Porque delas é o reino dos céus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te possa te dar a coragem para você ser esse enviado ao qual Ele quer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Pai, nos dê coragem, nos ensina a aprender a Tua palavra, nos prepara assim como o Senhor preparou os discípulos. Pai, não somos melhores do que ninguém, somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor nos chama para um reino de justiça, o Senhor nos chama para um reino eterno. Então nos capacita, Senhor, usa esta pessoa que está ouvindo essa mensagem, ela que um dia estava em um mundo de sofrimento, de dor, mas a palavra o alcançou, e ela se converteu e aceitou Jesus. E hoje o Senhor está preparando ela para ser um discípulo. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Vá na frente, dê o crescimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você ainda não é evangélico e quer receber o Senhor Jesus no seu coração, basta apenas você confessar os seus pecados, reconhecer que Ele é o seu Salvador, que Ele te perdoa e Ele escreve o seu nome no livro da vida e te dá uma vida de paz. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte ainda hoje, enquanto há tempo. A porta ainda está aberta, mas ela está se fechando. Então não perca tempo. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, que você tenha uma segunda-feira de vitória. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no canal. Deus te abençoe, fique com Deus, tchau, tchau. Se Deus permitir, quarta-feira estamos de volta, amém? Tchau, fique com Deus.